Doenças crônicas estão relacionadas a uma pior qualidade de vida e geralmente exigem tratamentos caros. Estes tratamentos muitas vezes compreendem diversas formas de tecnologias em saúde, como a triagem diagnóstica, cirurgias, medicamentos e dispositivos médicos. Cada vez mais novos tratamentos são prescritos por médicos não só no Brasil, mas do mundo inteiro. A avaliação e a incorporação de novas tecnologias tornam possível o acesso aos pacientes brasileiros aos tratamentos considerados mais eficazes. A gente sabe que o volume de conhecimento científico tem produzido tem sido cada vez maior, então é importante uma avaliação criteriosa dessas novas tecnologias. A Universidade Federal de Minas Gerais ocupa uma área de mais de 8 km² distribuídos em 3 campi universitários. Hoje, conta com quase 50 mil alunos e mais de 4 mil professores e funcionários. São 19 unidades acadêmicas apenas em Belo Horizonte, 2 hospitais e 75 cursos oferecidos. Destaque para os direitos sobre 369 patentes nacionais, 108 internacionais e 46 tecnologias licenciadas. E é na Faculdade de Farmácia da UFMG que muitos dos avanços relacionados à tecnologia em saúde são estudados e avaliados. Mas quantos anos e quanto investimento são necessários para o desenvolvimento de um fármaco? O lançamento de um medicamento no mercado é um processo complexo e envolve a realização de pesquisas que duram entre 10 e 15 anos e que podem custar cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Antes de chegar ao mercado, o fármaco passa por um rigoroso processo. Após o desenvolvimento da molécula em si, são feitos ensaios pré-clínicos, quando testes in vitro e em animais são realizados. Depois, acontecem os ensaios clínicos, que se dividem em 3 fases. Na primeira, avalia-se a segurança e os parâmetros farmacocinéticos em um grupo de 20 a 80 voluntários sadios. Aprovado, o fármaco passa para a fase 2, na qual serão investigados a eficácia e a segurança. Esta fase é conduzida com 100 a 200 voluntários doentes. Apresentando resultados promissores, o fármaco passará para a fase 3. Nela, 3.000 ou mais voluntários doentes são divididos em grupos. Um grupo vai utilizar o fármaco e o outro um comparador, geralmente placebo. Nesta fase, a eficácia e a segurança são comprovadas. A efetividade real de um medicamento é testada quando ele é lançado no mercado e, em contato com a população em geral, com seus hábitos de vida variados, uso de outros medicamentos, podemos avaliar de fato os resultados e os efeitos adversos até então não identificados. O Brasil possui hoje mais de 200 milhões de habitantes. Só no estado de Minas Gerais, onde está a UFMG, são mais de 20 milhões. A Constituição brasileira garante o direito à saúde a toda a população, o que é um desafio para um país de dimensões continentais. Baseado nos princípios da equidade, universalidade e integralidade, o Sistema Único de Saúde, SUS, gasta mais de 100 bilhões de dólares por ano atendendo a população. É um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e abrange desde o atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos e o fornecimento de medicamentos e dispositivos médicos. No estado de Minas Gerais, a distribuição de medicamentos para a atenção básica e para o tratamento de endemias, como a febre amarela e a varicela, é feita por unidades municipais da Rede Farmácia de Minas. Nessa rede, cada unidade é reconhecida como estabelecimento de saúde e referência de serviços farmacêuticos para a população adscrita.
O SUS disponibiliza, por meio do componente especializado da assistência farmacêutica, medicamentos para doenças crônicas cujos tratamentos são muito caros. A doença de Gaucher, por exemplo, tem um custo anual de 70 a 550 mil dólares. A Superintendência de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais trabalha especificamente com 3 componentes. Componente básico, estratégico e de alto custo. Este último é regulamentado por portarias do Ministério da Saúde e é estabelecido por protocolos clínicos para doenças raras e ou complexas. O tratamento dessas e de outras doenças é orientado pelos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que fornecem informações sobre diagnósticos, tratamento e monitorização dos pacientes. Para obter os medicamentos previstos no SUS, o usuário faz uma solicitação por meio da abertura de um processo que exige o preenchimento de um formulário pelo médico que deve conter a documentação que comprove a necessidade do medicamento solicitado. A maioria das pessoas que necessitam desses medicamentos, né, não tem condição mesmo de comprar. No meu caso, né, que é um medicamento que ele toma 2 caixas por mês, cada caixa varia na faixa de R$500 mensal. É uma ação que visa garantir a integralidade da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde. E a gente atende em média aqui 2.000 pessoas diariamente que são beneficiadas com medicamentos para diversas patologias, como por exemplo insuficiência renal crônica, artrite reumatoide, dor crônica, entre outras. A gente tem uma gama de aproximadamente 200 medicamentos disponíveis e em volume monetário isso representa um fluxo de R$30 milhões mensais. Em outros casos, pessoas recorrem à justiça quando precisam de certos medicamentos não subsidiados pelo SUS. Quando isso ocorre, é enviado ao município, ao estado ou à União uma ordem judicial ordenando o pagamento de tratamentos ou medicamentos, o que pode comprometer o orçamento geral da saúde, que não tem como prever esses gastos extras. Na 11ª semana de gestação, eu tive embolia pulmonar no pulmão direito e por causa disso eu tive que tomar um medicamento chamado Clexane. Por isso, eu tive que entrar na justiça para poder conseguir um medicamento, pois ele me custava R$2.000 por mês e eu não teria como arcar com um gasto tão grande durante a gestação. E quando o Poder Judiciário determina o fornecimento de determinados medicamentos ou determina a inclusão de determinados procedimentos, muitas vezes não há dotação orçamentária para aquele determinado tipo de acesso à saúde. Que a saúde pública ela deve melhorar a gestão e deve melhorar também o financiamento. A saúde pública brasileira ainda está subfinanciada. Escolher quais medicamentos oferecer à população não é tarefa fácil. A avaliação de tecnologias em saúde, ATS, leva em conta a segurança, o efeito e a relação de custo-efetividade das tecnologias. A Rebrates, Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, reúne centros de pesquisa de todo o país para trabalharem em colaboração nessa área. Ela desenvolve diretrizes para a condução de estudos em ATS, como os pareceres técnicos científicos. O CECATES, Centro Colaborador do SUS, faz parte da Rebrates e funciona na Faculdade de Farmácia da UFMG. É um centro de cooperação técnico-científica para estudos, pesquisa e ensino e se apresenta como uma estratégia de apoio na consolidação de políticas públicas de saúde. O centro também tem contribuído com a CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que assessora o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão ou em alterações das tecnologias fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. O CECATES se origina em 2008 de uma parceria entre o SUS de Minas Gerais e a UFMG, no sentido de melhorar a qualidade dos processos de solicitação e dispensação de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, que são medicamentos de alto custo.
Em 2010, essa parceria se consolida com a instalação do Centro Colaborador na UFMG, cujo objetivo principal é a produção de conhecimentos de qualidade sobre evidências científicas que possam subsidiar o processo de decisão de incorporação de medicamentos e tecnologias em saúde, em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde e da Conitec. Avaliar o desempenho das tecnologias em saúde na vida das pessoas é fundamental para equalizar o conflito entre a demanda e o que pode ser disponibilizado à população. Outra atividade do CECATES é a avaliação das solicitações de medicamentos feitas a uma das 28 farmácias de Minas do componente especializado. Após receber a solicitação do paciente, a equipe faz a análise de cumprimento dos requisitos determinados nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Esses processos vão compor um banco de dados importante para avaliar a efetividade clínica dos medicamentos e que está relacionado aos demais bancos de dados do SUS. Esse trabalho de conexão de base de dados é desenvolvido há 10 anos pelo CECATES e o Grupo de Pesquisa em Economia da Saúde da Faculdade de Medicina. Um dos trabalhos realizados pelo Centro, em parceria com o Departamento de Ciência da Computação, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Farmácia e Economia, é desenvolver a integração de grandes bases de dados utilizadas pelo sistema de saúde. Uma das bases de dados que ocorre no país com maior frequência, no dia a dia das pessoas, são as internações hospitalares. Também temos as bases de dados de serviços ambulatoriais, como os das diálises, por exemplo, ou dos medicamentos de alto custo usados nas farmácias do SUS. Uma terceira base de dados que registra todos os dados do paciente é a base de dados de mortalidade. Ao juntarmos por meio de técnicas probabilísticas e computacionais esses dados desses pacientes, nós conseguimos construir a trajetória desses pacientes dentro do sistema e, a partir daí, entender quais foram os desfechos ou os resultados que esse investimento ou que esses procedimentos que esses pacientes sofreram resultaram. E, com isso, determinar se as tecnologias foram ou não eficazes, nesse caso, efetivas para a vida das pessoas. A partir do que o banco de dados e os pareceres técnicos científicos apontam, o CECATES pode auxiliar a Justiça nas decisões, amparando o juiz na emissão ou não da ordem judicial. Não basta o medicamento ser disponibilizado pelo SUS. Deve haver a correta prescrição por parte dos médicos, seguindo as orientações dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Tendo como inspiração os projetos conduzidos pelo National Prescribing Service na Austrália e em Harvard, nos Estados Unidos, o CECATES desenvolveu um projeto de detalhamento acadêmico. Ele consiste na visita aos prescritores para disseminar os resultados das avaliações de tecnologias em saúde, bem como dos protocolos clínicos, que são informações indispensáveis para o uso com qualidade do medicamento. Todas essas atividades ajudam a compor os conceitos de medicina baseada em evidências e de uso de qualidade dos medicamentos. O CECATES trabalha no desenvolvimento de estudos e auxilia na tomada de decisões dos gestores, médicos e pacientes, contribuindo de forma decisiva na melhoria de vida da população.